Capítulo 12. O alvorecer do avivamento e o batismo do Espírito. Já vimos que o período na vida do cristão no qual ele recebe o batismo do Espírito Santo é um tempo especial de perigo vindo do mundo sobrenatural do mal, e o batismo do Espírito é a essência do avivamento. Portanto, o alvorecer do avivamento é um grande momento dos espíritos enganadores encontrarem brechas para entrar no cristão, por meio do engano das imitações, às vezes resultando na possessão tratada nos capítulos anteriores. A hora do avivamento é um tempo de crise e de catástrofe em potencial, crise na história de qualquer indivíduo, bem como na história de um país, de uma igreja ou de um bairro. A crise pode ocorrer na vida de uma pessoa irregenerada quando ela determina seu destino eterno, aceitando ou rejeitando se converter a Deus. Uma crise para aqueles que recebem a plenitude do Espírito Santo e para aqueles que o rejeitam. Para o cristão que se submete e recebe o Espírito Santo, esse é o dia da visitação do Altíssimo, mas para outros pode significar a decisão de se tornar um homem espiritual ou continuar sendo carnal. 1 Coríntios 3:1. Significa se irão escolher permanecer na derrota na vida pessoal ou se decidirão se levantar e vencer. Poucas pessoas passam por uma crise sem estarem sujeitas ao engano do inimigo, num grau maior ou menor. Somente aqueles que nesses momentos se agarram ao uso das faculdades de raciocínio podem ter esperança de ser salvos da catástrofe de se tornar uma vítima das obras sutis dos poderes sobrenaturais do mal. Se o cristão for enganado pelos espíritos malignos no momento em que é batizado com o Espírito, quase que imediatamente após o ápice de sua experiência, ele começa, devido ao engano, a descer num poço que, por fim, representa profundas trevas, escravidão e miséria, no qual permanecerá até que seja libertado do engano e retorne ao caminho normal. Aqueles que não descobrem o engano afundam em engano mais profundo e se tornam praticamente inúteis para Deus e para a Igreja. Avivamento, a hora e o poder de Deus. Avivamento é a hora e o poder de Deus e também do diabo, pois a descida do poder divino é acompanhado por um assalto por parte dos poderes sobrenaturais do mal. Significa movimento na esfera espiritual. O avivamento em si é a hora de Deus, quando o céu se abre e o poder de Deus opera entre os homens. Entretanto, quando o poder divino parece passar e os poderes sobrenaturais do mal manifestam suas obras numa pessoa, ou numa igreja, ou num país. Então, os homens se maravilham por verem o poder do diabo onde há uma manifestação tão forte de Deus, sem saberem que o diabo está plantando suas sementes e fazendo sua obra a partir do início do avivamento. As ondas do avivamento começam a se formar, mas sem serem vistas. Na hora e no poder de Deus no avivamento, o tentador parece estar ausente, mas, na verdade, está presente como imitador. Os homens dizem que não há diabo, mas, na verdade, aquele é o momento de maior colheita dele. Ele está enrendando suas vítimas, misturando suas obras com as obras de Deus e seduzindo os santos com mais eficácia do que conseguia fazer antes com suas tentações para o pecado. Como imitador e enganador, o sempre vigilante inimigo usa seus velhos métodos de engano e sedução sobre os novos convertidos, os quais, tendo vitória sobre os pecados conhecidos, pensam que o tentador se afastou deles, não conhecendo seus novos caminhos. Sua ausência é apenas aparente e não real. Satanás nunca esteve tão ativo entre os filhos de Deus. Por que o avivamento cessa? O grande propósito do diabo é impedir o avivamento do poder de Deus. Todos os avivamentos feitos por Deus para despertar seu povo cessaram depois de algum tempo, maior ou menor, por causa da ignorância da Igreja sobre as leis do Espírito em cooperação com Deus e pela intromissão sorrateira dos poderes das trevas, não detectada e aceita pelo povo de Deus por causa da ignorância. Aqueles que são nascidos do Espírito, nesses períodos de manifestação do poder do Espírito Santo, emergem no mundo espiritual, onde entram em contato com seres espirituais do mal, de cuja existência não têm conhecimento experimental.
Eles se tornam conscientes das forças espirituais e das coisas que acreditam proceder de Deus e não conhecem a possibilidade que haja operações de espíritos malignos misturadas com as coisas de Deus. Por essa razão, o avivamento que desperta a igreja, que por um período manifesta ao mundo o poder regenerador e de acessão de Deus, produz no final um número de cristãos genuínos, nascidos do Espírito, que são chamados de fanáticos ou excêntricos. Por isso, cedo ou tarde, os avivamentos são colocados em dúvida e lançados no descrédito. O testemunho ao mundo é destruído, a sobriedade da igreja se desvanece e amedronta em seus efeitos. Falando numa linguagem mais clara, a hora do avivamento é a hora do espírito maligno obter possessão dos cristãos espirituais, e o avivamento cessa devido a essas possessões. Os cristãos mais espirituais, batizados com o Espírito Santo, e os mais indicados para ser usados por Deus a serviço do avivamento, podem ser enganados e possuídos por espíritos malignos em seu ser exterior mediante a aceitação da imitação de Satanás. Cristãos que não ficam tão entregues ao espírito escapam da possessão aguda, mas em seu contato com obras desconhecidas do mundo espiritual ficam igualmente abertos ao engano que se manifesta das maneiras menos reconhecíveis. O que é chamado espírito fanático, que em certa medida segue o avivamento, é puramente obra dos espíritos malignos. No alvorecer do avivamento, os ignorantes tornam-se abertos para o ensino, mas posteriormente, devido às suas experiências espirituais, não aceitam mais nenhum ensino. A simplicidade anterior ao avivamento cede lugar para a infabilidade satânica ao espírito que não se deixa ensinar. Uma obstinação teimosa num cristão depois de um avivamento não procede do próprio homem, mas dos espíritos malignos que enganam sua mente, prendendo seu espírito, tornando-o obstinado e irracional. A tática dos poderes das trevas no início do avivamento é desvirtuar ou empurrar para os extremos aquilo que é verdadeiro. A princípio, seu empurrão é bem leve e imperceptível, sugerindo pensamentos ou impelindo ações um pouquinho contrárias à razão. Mas, à medida que o empurrão é aceito e o uso da razão é silenciado, aqueles que são assim enganados no tempo devido se tornam fanáticos. O julgamento daqueles cristãos impelidos para as ações irracionais pode ir contra ou até resistir às coisas que são instigadas sobrenaturalmente a fazer, embora não sejam capazes de resistir ao poder sobrenatural que os impele, que acham e acreditam ser de Deus. Avivamento e guerra contra Satanás. Tudo isso, bem como tudo que já apresentamos nas páginas anteriores, junto com a história posterior de todos os avivamentos do passado, mostra que avivamento sem guerra contra Satanás e seus emissários deve sempre parecer terminar em fracasso parcial por meio dos resultados mistos, como consequência das imitações de Satanás das obras do Espírito Santo. Portanto, a Igreja necessita de cristãos equipados com conhecimento e discernimento para enfrentar as imitações satânicas, que invariavelmente seguem o advento do avivamento. Conhecendo os sintomas do engano satânico e da possessão, cristãos que sejam capazes de resistir aos poderes das trevas e ensinar aos filhos de Deus o caminho da vitória sobre eles, bem como a forma agressiva de enfrentá-los. A guerra contra os lutadores espíritos do mal é indispensável para a manutenção da saúde, a sanidade e o poder espiritual daqueles que estão sendo avivados. Um avivamento puro, livre dos resultados usuais, é possível se a Igreja entender a verdade sobre os poderes das trevas, bem como a forma de cooperar com o Espírito Santo. A parte desse mesmo conhecimento das obras de Satanás e de seus espíritos malévolos, que possibilita reconhecer sua presença sobre qualquer disfarce, ninguém pode acertar com segurança todas as manifestações sobrenaturais que acompanham o avivamento, nem acreditar que todo aparente poder pentecostal procede de Deus. Um avivamento puro é o poder divino em plena operação, excluindo o pecado e Satanás. Não é uma crença fria, mas é vida e tem a ver com o espírito, não com o intelecto. Oração por avivamento. A parte desse mesmo conhecimento,
Aqueles que oram por avivamento não entendem claramente o que estão pedindo, nem como agir quando a oração é atendida. Não estão preparados para enfrentar a oposição satânica às suas orações e os perigos que cercam a oração por avivamento. Por que não vemos avivamentos por todo o mundo em resposta às orações que são feitas por todo o mundo? Pela mesma razão, porque o avivamento desvanece assim que inicia, e as reuniões de oração por avivamento podem terminar em catástrofe ou sem nenhum resultado. O impedimento do avivamento, tanto quando este começa, como durante a oração que procede seu advento, é causado pelos espíritos malignos que enganam ou atrapalham aqueles que oram. Atualmente, o obstáculo ao avivamento está não somente nessa oposição por parte dos poderes das trevas, mas também na condição atual da ramificação mais espiritual da Igreja, o único meio pelo qual Deus pode operar com grande poder. São esses cristãos que conhecem o batismo do Espírito Santo e foram liberados no Espírito nos avivamentos das últimas décadas, mas que agora foram impelidos de volta para a própria carne mediante a pressão do inimigo em seu ambiente ou foram cativados por ele por meio de imitações. Que os cristãos apagados ou enganados sejam libertados novamente, e aqueles que oram sejam inúteis, serão de inestimável valor no ensino e no fortalecimento de outros quando houver novo avivamento. Instrumentos para avivamento. O Espírito Santo ainda habita naqueles que foram batizados nele nos últimos avivamentos. O erro do avivamento de Gales de 1904 foi que todos se ocuparam com os efeitos do avivamento e não vigiaram nem oraram pedindo que Deus protegesse a causa do avivamento. As almas batizadas pelo Espírito, que agora estão presas no Espírito ou desviadas pelos enganos satânicos, ainda são aqueles que seriam os instrumentos por meio dos quais Deus poderia operar. Se fossem livres, inoperantes no momento, mais valioso em maturidade, experiência e conhecimento para orientar e proteger a Igreja avivada, quando forem novamente libertados para a verdadeira cooperação com o Espírito Santo de Deus. Como então aqueles que são do Senhor deveriam orar no presente? Eles devem orar, primeiro, contra os espíritos malignos que bloqueiam e impedem o avivamento. Segundo, pela purificação e libertação daqueles que, por causa do engano, foram possuídos por Satanás durante os últimos avivamentos. Terceiro, para que quando houver novamente o avivamento, ele seja puro. E quarto, pela preparação dos instrumentos do avivamento, treinados e ensinados por Deus para fazerem oposição contra as investidas dos poderes das trevas. Em resumo, que todos aqueles que oram por avivamento orem por iluminação para alcançar aqueles que foram enlaçados e presos pelos poderes enganadores das trevas, para que sejam libertados e novamente se tornem operantes no serviço do avivamento. Então, as forças do mal serão vencidas e terão de recuar do campo de ação que conquistaram, que ainda pertence a Deus. O batismo do Espírito Santo é a essência do avivamento, pois esse procede de um conhecimento do Espírito Santo e da maneira de cooperar com ele, capacitando-o a operar no poder do avivamento. Portanto, a condição primária para o avivamento é que os cristãos individuais conheçam o batismo do Espírito Santo. Esse termo tem sido empregado como uma expressão conveniente para descrever um influxo definido do Espírito, que milhares de cristãos em toda a Igreja de Cristo já receberam como uma experiência definida. Tal infusão do Espírito era causa, não somente do avivamento no país de Gales em 1904 e 1905, mas em todos os outros avivamentos na história do mundo. O fato de que as imitações de Satanás seguem o avivamento por meio dessa abertura do mundo espiritual que capacita os seres espirituais a encontrar acesso aos cristãos sob o disfarce do Espírito Divino, não deve impedir os filhos de Deus de buscar a verdadeira onda do Espírito para trazer o avivamento puro e a emancipação da Igreja de Cristo das amarras do pecado de Satanás. O que é o verdadeiro batismo do Espírito? É de importância fundamental que entendamos o que é o verdadeiro batismo do Espírito, as condições para a recepção e os efeitos de sua obtenção. Os capítulos anteriores lançaram muita luz sobre o que ele não é e os perigos que devem ser evitados ao buscá-lo. Não se trata de uma influência que vem sobre o corpo e, de acordo com os registros de Atos dos Apóstolos, também não resulta em manifestações físicas, tais como convulsão, tremores e outras alterações da estrutura humana.
O batismo também não deve privar o indivíduo do pleno uso de suas faculdades mentais ou torná-lo irresponsável por seus atos e palavras. Resumindo, o lugar da habitação do Espírito de Deus no homem oferece a chave para todas as manifestações verdadeiras conectadas ao batismo do Espírito, bem como para condições para recebê-lo e os resultados na experiência pessoal e no serviço. Este lugar é o espírito humano. Uma vez que o cristão entende que seu espírito é o órgão por meio do qual o Espírito Santo realiza todas as operações de sua vida, será capaz de discernir o verdadeiro significado de estar cheio do Espírito Santo e como detectar as imitações de Satanás no mundo dos sentidos. O batismo do Espírito Santo pode ser descrito como um influxo súbito ou gradual do Espírito de Deus no espírito humano, o que o libera do vaso da alma e o eleva a um lugar de domínio sobre ela e sobre o corpo. O espírito liberado, então, se torna um canal aberto para o Espírito de Deus derramar, por meio dele, uma torrente de poder divino. Ao mesmo tempo, a mente recebe um despertamento esclarecedor e os olhos do entendimento são cheios de luz. Efésios 1:18. Como resultado do domínio do espírito, o corpo fica inteiramente sob o controle do indivíduo e muitas vezes recebe um fortalecimento para suportar a guerra na qual descobre que acabou de entrar. Ao lermos os registros das obras do Espírito Santo no livro de Atos, temos de manter em mente que o Espírito de Deus opera por meio do órgão do Espírito do homem, conforme é demonstrado nas epístolas de Paulo. O influxo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, os 120 discípulos, homens e mulheres, foram cheios no Espírito, quando o Espírito de Deus encheu toda a atmosfera e a língua deles foi liberada de modo que eles mesmos, como personalidades inteligentes, puderam falar das obras poderosas de Deus conforme o Espírito permitiu, ou seja, deu-lhes poder para falar. O registro não dá nenhuma ideia de que eles se tenham tornado automatos ou que o Espírito tenha falado por si mesmo através deles ou em lugar deles. A partir de um espírito revestido e do Espírito de Deus e sob sua inspiração, eles mesmos receberam uma percepção inteligente e a capacidade de falar das maravilhas de Deus, conforme eram movidos no Espírito por ele. Este influxo do Espírito Divino no espírito deles não somente colocou os poderes mentais deles em plenação, como também os clarificou, aumentando seu discernimento e poder de raciocínio, como vemos nas ações e palavras do apóstolo Pedro, que falou com tal poder e convicção que, por meio de suas palavras, inspiradas pelo Espírito, mas proferidas por ele em inteligente clareza da mente, 3.000 pessoas foram convencidas e salvas. Isso foi a verdadeira influência do Espírito Santo de Deus sendo manifestada por meio dele, não no controle daqueles que ouviram, mas em profunda convicção na consciência deles, fazendo-os voltarem-se para Deus, não induzidos pelo medo de Deus, mas por um assombro piedoso que os levou à piedosa contrição e ao arrependimento. O Espírito Santo revelando Cristo no céu. Outro aspecto do verdadeiro batismo do Espírito, que tem uma implicação importante nas experiências diárias do cristão, pode ser encontrada nas palavras de Pedro no dia de Pentecostes, mostrando que a revelação de Cristo dada pelo Espírito Santo naquele momento foi a dele, Cristo como homem glorificado no céu, Atos 2, 33 ao 34, e não uma visão ou manifestação como uma pessoa interior. A mesma visão de Cristo sentado à direita de Deus é uniformemente mostrada em todos os registros posteriores da obra do Espírito no livro de Atos, 3:15 ao 21, 4:10, 5:27 ao 30. O Marte, Estevão viu o Filho do Homem em pé à destra de Deus, 7:56. Paulo, na estrada para Damasco, foi derrubado por uma luz do céu, 9:3, 22:6, 26:13. Procedendo do revestimento de luz do Senhor exaltado que lhe falou: Eu sou Jesus. O Espírito Santo enche o espírito do cristão e lhe comunica o próprio Espírito de Jesus, unindo em um só Espírito ao Espírito do Senhor glorificado, infundindo a ele a vida e a natureza de Cristo para a edificação de uma nova criação à sua semelhança. Romanos 8:29, Hebreus 2, 2 ao 13. Em vez de se voltar para dentro para uma apreensão egocêntrica de Cristo, ele é mediante o influxo do Espírito de Deus em seu espírito, elevado, por assim dizer, além dos limites de si próprio,
e uma esfera espiritual onde se encontrem o espírito com outros que também se uniram à cabeça formando um único corpo ou organismo espiritual para o influxo e o derramamento do Espírito do Senhor. 1 Coríntios 12, 12 ao 27, Efésios 4, 15 ao 16 e Colossenses 2, 18 ao 19. O avivamento depende do verdadeiro entendimento do batismo do Espírito. Esse aspecto do verdadeiro significado do batismo do Espírito e seu resultado espiritual tem um importante efeito no avivamento e na razão por que ele não se realiza. Avivamento é um transbordar do Espírito de Deus por meio do órgão do espírito humano liberado para o uso do Espírito. Quando o influxo do Espírito toma lugar no espírito de muitos cristãos e tem vazão por meio de todos eles, a unidade que era tão forte na igreja primitiva é vista e o poder unido se torna forte o bastante para transbordar de todos esses cristãos, atingindo outros. No entanto, se o cristão se volta para dentro, seja por pressão da oposição, pelos poderes das trevas presentes no ambiente, por orar e adorar de forma centralizada em si mesmo ou por estar ocupado em qualquer grau com uma experiência subjetiva, o derramamento do Espírito Santo é obstruído. A unidade contra os cristãos liberados é impedida por uma barreira invisível que surge entre eles, e o espírito liberado, que até ali dominava sobre a alma e o corpo, assim que o homem se torna um canal bloqueado para o influxo, e o fluir do Espírito Santo afunda novamente no vaso da alma, tornando-se outra vez, por assim dizer, um espírito em prisão. Dessa maneira, o avivamento é sufocado assim que nasce, porque os cristãos que buscam e recebem o batismo do Espírito não entendem claramente as condições sobre as quais é dado o influxo, nem como cooperar com o Espírito Santo no propósito de sua vinda, qual seja transformá-los em canais para o fluir dos rios de água viva. A verdadeira revelação de Cristo. O influxo do Espírito de Deus para o espírito humano significa amor, alegria, liberdade, leveza, luz e poder. Significa uma revelação de Cristo como o Senhor ressuscitado e exaltado, o que traz alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1 e 8. Traz também um senso íntimo de sua proximidade na comunhão, o que torna o Cristo em vós. Colossenses 1 e 27. Um poder vivo. É nesse ponto que a ignorância é um perigo. Se o cristão não entende que tudo isso é efeito interior que ocorre como resultado da união com Cristo no céu, um efeito que só continuará enquanto ele mantiver a atitude correta em relação ao Cristo glorificado, ele se voltará para dentro de si mesmo e afundará na própria alma. E aí os espíritos enganadores imitarão, na esfera dos sentidos, as verdadeiras experiências que ele teve em espírito por meio da descida do Espírito Santo. Essas experiências, então, têm pouco resultado além dos limites do próprio cristão. Quando ocorreu o verdadeiro influxo do Espírito Santo no espírito, houve unidade com outros que estão no mesmo espírito. Alegria, liberdade para falar, poder para dar testemunho de Cristo, resultados efetivos e permanentes na vida de outras pessoas, e um fogo celestial dado por Deus numa intensidade abrasadora e intensa do espírito. Romanos 12, 11. No serviço a Deus. Entretanto, quando ocorrem as imitações sensoriais, experiências sobrenaturais frequentemente ocorrem ao mesmo tempo que um espírito contrário é discernido, tal como severidade, amargura, orgulho, presunção, desunião, etc., mostrando que as experiências ou não são provenientes do espírito humano ou que esse não está em cooperação com o Espírito Santo, e o Espírito Santo não pode mais trazer seu fruto puro por meio do espírito da vida do cristão. A imitação posterior da verdade também é marcada, primeiro, pela incapacidade de reconhecer o Espírito de Deus em outras pessoas e se unir a elas, o que é contrário ao padrão de unidade do corpo mostrada em 1 Coríntios 12, onde o mesmo Espírito presente em cada membro está em harmonia com o Espírito no outro. Segundo, pelo espírito de separação e divisão devido à falta de sinceridade, olho no olho, nas questões não essenciais, pois a união de espírito, onde o Espírito Santo está no controle e operando, é possível a parte da unidade da fé, a qual só pode ocorrer de acordo com o nível de conhecimento. Efésios 4, 3 ao 13. Por que os cristãos não recebem o batismo do Espírito? Os cristãos que sabem que o batismo do Espírito é possível, está ao alcance deles, podem não o receber por causa de muitos conceitos errôneos relacionados às experiências.
O recebimento do Espírito Santo e a medida pentecostal do revestimento do Espírito variam em cada manifestação a resultado, de acordo com a preparação e o conhecimento do cristão. Muitos não recebem o batismo porque têm conceitos errôneos que o impedem de cooperar com as obras do Espírito de Deus, devido a esses fatos variados e às consequentes contradições aparentes do ensino sobre o assunto. O recebimento do dom do Espírito Santo. Pela maneira como o Senhor tratou seus discípulos e pelas experiências de muitos cristãos em nossos dias, fica claro que há uma recepção do Espírito Santo em resposta à experiência do dia de Páscoa, como estágio inicial da manifestação do Espírito Santo no revestimento de poder, por um influxo do Espírito de Deus no espírito humano, o que libera o indivíduo para falar e dar testemunho. O recebimento do Espírito Santo em sua forma inicial requer certas condições, as quais o cristão deve ser capaz de preencher com rapidez e simplicidade. Primeiro, o abandono de todo o pecado conhecido em sua vida. Segundo, confiança restrita no poder do sangue de Cristo para purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Terceiro, obediência estrita ao que é trazido à luz por meio da palavra de Deus. Quarto, entrega total a Deus, como pertencendo totalmente a Ele e nada retendo dele. Quinto, o ato de fé pelo qual o cristão, preenchendo essas condições, toma posse do dom do Espírito Santo com a mesma simplicidade com quem tomou posse do dom da vida eterna por meio de Cristo. Os cristãos devem entender que essas condições simples só podem ser cumpridas por uma ação da vontade, sem nenhum sentimento consciente de qualquer espécie. Uma vez que é efetuada a transação, deve ser preservada com firmeza e insistência, sem questionamentos ou divagações, por meio de uma vontade definida. Em alguns casos, a entrada do Espírito Santo no Espírito renovado na manifestação do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, segue rapidamente o cumprimento das condições. No entanto, o cristão deve estar vigilante para não se voltar para qualquer experiência como a base da fé continuada, ou ela se desvanecerá rapidamente. A transação com Deus com base em sua palavra continua valendo, havendo ou não no Espírito consciência de manifestações da presença do Espírito Santo. Uma vez efetuada, a transação deve ser mantida pelo cristão submisso, havendo ou não experiências. É a partir desse estágio que o Espírito de Deus opera para disciplinar e liderar o cristão no conhecimento do influxo maior do seu poder, que é a capacitação para o serviço e para a guerra feroz contra os principados e potestades de Satanás. A capacitação para o serviço e as condições. Algumas pessoas dizem que oraram durante horas pedindo esse equipamento necessário sem nenhuma resposta. Outros passaram semanas ou até meses esperando em Deus por alguma experiência que achavam que acompanhava o batismo, com o grave resultado de uma imitação de poder irrompendo sobre eles, com manifestações que posteriormente foram reconhecidas como procedentes de espíritos enganadores de Satanás. Outros receberam um verdadeiro influxo do Espírito, mas devido à ignorância e a conceitos errados, deram ao mesmo tempo lugar para as obras dos espíritos malignos na estrutura física. Já falamos sobre isso em capítulos anteriores e agora precisamos apenas estabelecer as condições para conhecer a capacitação para os serviços e efeitos que a seguem. O despertar do senso de necessidade. Em primeiro lugar, deve haver a clara certeza de que tal revestimento de poder é possível, bem como uma profunda convicção de sua necessidade e um sentimento dela. Isso pode vir sobre o cristão mediante sua descoberta de que não é produtivo em sua vida e serviço, embora tenha conhecido durante anos o Espírito Santo em seu poder que nele habita. O senso de necessidade pode ser especialmente agudo na falta de capacitação de falar de Deus e de dar testemunho, bem como na ausência quase completa de poder contra as forças das trevas, o qual era tão forte na igreja primitiva. Às vezes, aqueles que são movidos pelo Espírito a esse senso de necessidade, que precede o influxo maior do seu poder, são distraídos ou impedidos de seguir em frente por outras pessoas que não estão no mesmo nível espiritual e dizem que tal revestimento não é possível. Um cristão, em tal situação, deve colocar de lado as vozes humanas e tratar diretamente com Deus, colocando à prova por si mesmo se Deus suprirá a necessidade que foi despertada.
Isso significa uma transação definida com Deus, segundo a qual ele dará àquele que suplica o que considera o batismo do Espírito Santo e a sua própria maneira. Concederá ao seu redimido a liberdade de dar testemunho e poder para o serviço efetivo, o qual ele deve ter para cumprir sua parte como membro do corpo de Cristo. Deve ser uma transação com Deus num ato deliberado da vontade, do qual não deve se separar, qualquer que seja a experiência posterior. É tomado o revestimento divino pela fé com base na palavra de Deus. Cristo nos resgatou, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, 13 e 14. Como já vimos no capítulo 3, tomo 1, não há uma ordem dada à igreja depois do Pentecostes para guardar um revestimento pessoal para o serviço. O Espírito do Senhor desceu sobre as pessoas que estavam na casa de Cornélio sem que fosse preciso uma espera. E ele continua agindo do mesmo modo, descendo sobre todo cristão que mantém a atitude correta e preenche as condições para que o Espírito inunde seu espírito com o poder de Deus. A espera por parte do cristão, na verdade, é uma espera paciente para que o Espírito opere nele a obra requerida. Depois que pediu a Deus esse revestimento, é a espera coerente com a realização fiel das obrigações da vida ordinária, enquanto aprende a obedecer a toda a vontade conhecida de Deus que é necessária quando posteriormente recebe mais tarefas. Os obstáculos para o batismo do Espírito. Durante esse período, a fé do cristão em Deus deve continuar ativa, confiando que o Espírito de Deus o preparará para o revestimento exigido para sua esfera de serviço. O perigo, neste ponto, é o emprego de desculpas para justificar a falta de poder ou da falha em examinar os aspectos da vida nos quais o Espírito de Deus está trabalhando, ou do esfriamento do Espírito mediante a recusa em entregar a Deus o que ele reivindica, ou por desanimar de fazer qualquer sacrifício, sobre o qual baseia-se a libertação do Espírito para o influxo da medida maior de poder. No recebimento inicial do Espírito, as condições necessárias restringem-se a uma esfera menor, significa o âmago do ser humano, sua vontade e coração, a primeira na submissão a Deus e o segundo purificado do amor ao pecado. No entanto, no revestimento de poder, a abrangência do tratamento de Deus é ampliada. O espírito do homem tem de ser separado dos embaraços da alma, e as coisas legítimas pertencentes à esfera natural ou da alma têm de ser submetidas de modo que o indivíduo se torne um homem espiritual, governado somente por seu espírito. Deve remover todos os traços de um espírito inflexível para que seu espírito coopere com o Espírito Santo com flexibilidade. Deve-se despojar de qualquer grau de falta de perdão para não dar brecha aos espíritos malignos quando movido pelo Espírito Santo for levado a repreender o pecado ou a sofrer a rejeição por causa de Cristo. Deve estar livre de um espírito de visão estreita, a fim de que seja um amplo canal para o fluir do gracioso Espírito de Deus que dá vida. Além do mais, o homem que busca um revestimento de poder deve estar disposto a permitir que o Espírito de Deus trate com sua vida e remova todos os obstáculos à sua prontidão imediata para cumprir a vontade divina. Deve sondar seus motivos e aprender os princípios da justiça, para que seja revestido do Espírito a qual busca conhecer. Deve declarar guerra feroz contra o pecado e contra os poderes do mal. Como o Espírito Santo pode convencer do pecado mediante a pregação da justiça, se o homem que ele equipa como mensageiro de Deus é ignorante das leis da justiça? Ele deve primeiro aprender a atitude de Deus em relação ao pecado e aplicá-la à sua própria vida, a fim de ser testemunha de Deus contra o pecado em outras pessoas. Por que a demora no batismo do Espírito Santo? Se um cristão fez a transação com Deus para o batismo do Espírito Santo, recebeu-o pela fé e durante um longo período não houve evidências na experiência. Ele deve renovar sua oração a Deus, pedindo a remoção de todos os obstáculos o mais rápido possível e estar preparado para cooperar com Deus em toda a luz que recebeu.
A falta de entendimento quanto à forma como o Espírito Santo opera pode impedir o cristão de reconhecer a evidência de que sua oração foi respondida. Pode estar esperando uma experiência semelhante à de outra pessoa ou ter algum pensamento em sua mente governado por seus desejos ou orações, o que pode impedi-lo de enxergar a operação do Espírito Santo de outra maneira. É nesse ponto que os espíritos malignos conseguem uma vantagem. Se o cristão fica preso a alguma marca especial como evidência do batismo, os espíritos enganadores usam todos os meios disponíveis para oferecer uma imitação ao sequioso. O influxo do Espírito de Deus no espírito humano tem suas próprias evidências na liberação do espírito para a luz. Liberdade e poder resultando na liberdade de falar e dar testemunho e cooperar com o Espírito Santo para convencer outros o que é o propósito supremo de sua vinda. Os cristãos que estão sendo discipulados e treinados pelo Espírito Santo para o revestimento de poder devem continuar a prestar serviço a Cristo, com toda singela fidelidade à luz, usando a plena medida da graça que já receberam, pois é no caminho do serviço fiel que a certeza do revestimento do poder pode ser dada. É a lei de Deus que seus filhos usem tudo o que ele já lhes deu antes de receber mais dele. O cristão deve demonstrar sua obediência a Deus na extensão máxima de seu conhecimento atual, aprendendo a dar atenção ao seu espírito e usando sua mente e capacidade de avaliação apoiadas na iluminação do Espírito de Deus, enquanto busca conhecer a mente de Deus em sua palavra. O falar em línguas. Neste ponto surge uma questão. Os cristãos podem falar em línguas desconhecidas como os discípulos fizeram quando foram cheios do Espírito no dia de Pentecostes? Há aqueles que dizem que sim, mas as verdades apresentadas nos capítulos anteriores mostram que até que a ramificação espiritual da Igreja de Cristo seja mais familiarizada com os métodos de imitação dos espíritos malignos e com as leis que lhe dão poder de operar, não podemos aceitar qualquer testemunho de tais experiências como totalmente verdadeiro. Vamos repetir. Avivamento é um derramamento do Espírito de Deus por meio do órgão do espírito humano e o batismo do Espírito é o influxo do Espírito de Deus no espírito humano, quando este é liberado de todos os obstáculos e cadeias que oprimem e prendem, que interrompem ou diminuem sua capacidade de ser um canal para o Espírito de Deus. Os obstáculos podem retornar por meio dos enganos do adversário e o espírito do cristão fica novamente trancado e esse se torna praticamente inútil para Deus e seu povo. Os objetivos das verdades sobre os poderes das trevas. Há dois objetivos para as verdades que foram apresentadas nos capítulos anteriores. A primeira é a remoção dos obstáculos, de modo que o poder do avivamento que está fora do alcance de muitos cristãos possa ser novamente liberado e a Igreja de Cristo cresça em maturidade e poder, vencendo os poderes das trevas que impedem seu progresso. Esses poderes malignos conseguem, por meio da ignorância do povo de Deus, alcançar seus intentos de impedir que haja avivamento. Contudo, podem ser derrotados e afastados da base de ação que conquistaram por meio do conhecimento de suas obras e pela oração intensa contra eles. As verdades sobre eles, quando colocadas em ação, não somente libertam o indivíduo, mas dispersam os bloqueios na atmosfera de uma igreja, da cidade ou do país. Se já foi provado que um espírito maligno pode ser tirado de ação por meio da oração, então as hostes de Satanás em seus assaltos contra a igreja podem ser vencidas, se os filhos de Deus usarem as armas da vitória. Se todo o inferno já foi derrotado por Cristo, as forças de Satanás podem ser repelidas e a igreja pode ser libertada do poder delas. Por que Deus permite os ataques de Satanás? Os elementos que servem como empecilho para a guerra agressiva contra Satanás baseiam-se na falta de disposição da igreja de encarar a verdade, e não na falta de armas para a vitória. Os cristãos estão satisfeitos porque desconhecem seu próprio estado. O bem que possuem faz com que fiquem cegos para o bem maior e a necessidade maior da igreja.
Portanto, para tirá-los desse estado de autossatisfação, Deus permite que Satanás ataque seu povo, pois Satanás não pode avançar nenhum milímetro além do limite da permissão de Deus. Os cristãos só aprenderão a verdade sobre si mesmos pela experiência e, por isso, Deus permite que tenham experiências. A Igreja de Cristo deve amadurecer e estar preparada para a parúcia do Senhor. Por isso, Deus permite os ataques violentos do inimigo, pois somente por meio do fogo da provação o povo de Deus irá avançar na batalha até a vitória que expulsará as forças de Satanás de suas posições nas regiões celestiais, abrindo caminho para que a Igreja seja elevada ao seu lugar de triunfo com o Senhor. Conceitos errados das coisas divinas só podem ser destruídos por meio da experiência. Muitos dos filhos de Deus são enganados enquanto acham que estão sob a proteção de Deus. Eles cumprem as condições divinas para o trabalho sem um entendimento inteligente sobre por que ele faz isso. E não percebem que da mesma maneira é possível que, sem saber, estejam cumprindo também as condições para a ação dos espíritos malignos, por não conhecer as leis que governam as obras divinas e as satânicas. As manifestações sobrenaturais da nossa época estão chamando a atenção da Igreja por meio do naufrágio da obra de Deus e de devotados cristãos individuais. Outros filhos de Deus buscam tais manifestações com uma confiança cega de que Deus os protegerá, embora muitas vezes não estejam protegidos porque não entendem as condições para tal proteção. Às vezes, a confiança deles encobre uma condição errada, oculta do seu conhecimento, ou seja, primeiro, eles têm uma autoconfiança secreta na própria capacidade de avaliar o que veem e ouvem, a qual não tem base na verdadeira dependência de Deus por meio de uma profunda consciência da própria ignorância. Segundo, um espírito de curiosidade secreto, um desejo de ver aquilo que é maravilhoso. Terceiro, um desejo secreto de ir a tais reuniões sem procurar primeiro com uma mente imparcial um conhecimento claro da vontade do Senhor, ou então podem ter. Quarto, um propósito real de obter uma bênção maior de Deus, o que cobre um profundo orgulho oculto ou ambição pessoal de estar entre os primeiros no reino de Deus. Qualquer um desses motivos ocultos pode frustrar a proteção divina. Contudo, onde há uma dependência verdadeira, pura e sincera de Deus para proteger das artimanhas de Satanás, com vigilância em oração e uma mente pronta para receber a verdade de Deus, junto com uma fidelidade restrita para com a vontade divina. Mesmo assim, por propósitos que vão além do bem pessoal, a sabedoria de Deus pode levar o cristão a descobrir pela experiência os enganos do imitador, de modo que ele possa afirmar: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. 2 Timóteo 3:11. As vítimas de Satanás transformadas em vencedores. O segundo, e também um maior e supremo resultado da operação das verdades concernentes aos enganos de Satanás e ao caminho da vitória, relaciona-se à posição da Igreja na presente dispensação, em vista do final dos tempos, o milênio e o segundo advento do Senhor exaltado. Para Satanás e sua hierarquia, a manifestação milenar do Cristo glorificado e a cessão delas ao trono de Cristo, onde reinando junto com o Senhor, julgarão os anjos. 1 Coríntios 6, 2-3. Significa o triunfo de suas antigas vítimas. Para o arcanjo caído, isso significa o mais profundo cálice de humilhação que terá de beber. Quando o homem redimido durante um tempo feito inferior aos anjos, Hebreus 2:7, e humilhado por sua queda, chegando quase ao nível dos animais, for novamente exaltado e chamado para se sentar entre os príncipes, elevado acima da alta posição que Satanás chegou a ocupar como grande arcanjo de Deus, elevado à posição da mesma natureza e vida e posição do Filho de Deus, como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8:17, Hebreus 2:11-12. Elevado junto com o Senhor Redentor, muito acima de todo principado e potestade, de todo nome que é proferido no céu e na terra ou abaixo da terra. Elevado para estar lado a lado com o Senhor triunfante, no lugar de julgamento dos inimigos.
Quanto a Satanás, o que aguarda é o abismo, o poço sem fundo e o lago de fogo. Quanto às suas vítimas, irão compartilhar o trono do Filho de Deus acima dos anjos e arcanjos de Deus. O nome daquele que venceu no Calvário seu poder. Será que admirar? Então, que no final dos tempos e na véspera do triunfo milenar da Igreja, toda a hierarquia dos poderes do mal se engajem em tentar sufocar os futuros juízes das hostes caídas de Satanás? Será que admirar que Deus permita seus ataques, desde que esta foi sua maneira de agir durante todas as eras, usando esse planeta como campo de batalha e escola de treinamento do seu povo? O próprio Filho de Deus deve se tornar obediente até a morte, mesmo sendo morte de cruz, para que recebesse um nome que está acima de todo nome, aquele nome que agora fala sobre a vitória do Calvário para todos os anjos caídos e todo espírito maligno que pertence à escória do mundo espiritual, e todo aquele que pertence a Cristo, que reinará com ele, junto com ele julgará os anjos caídos, tem de aprender individualmente, enquanto está aqui nesse planeta, não somente a caminhar na vitória sobre o pecado, mas a esmagar sob os pés a serpente do inferno. Lucas 10:19. No nome do conquistador, deve vencer assim como ele venceu. Apocalipse 3:21, Colossenses 3:4. A fim de compartilhar junto com ele seu trono e conquista. Ele abriu o caminho. Nós devemos segui-lo. Ele atravessou a hora e o poder das trevas no Calvário e chegou ao lugar da vitória. Unidos com ele em espírito, atravessamos a mesma atmosfera tenebrosa, cheia de ossos do mal, até o lugar do triunfo nele. O ataque final das hostes das trevas é contra a Igreja. Nenhum membro vivo do cabeça ressurreto que realmente faz parte do corpo pode escapar do ataque. Efésios 4:16. Alguns saberão disso antes dos outros, dependendo do seu lugar no corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? 1 Coríntios 12:14-21. Aqueles que são pé serão os últimos a saber, mas também saberão, pois eles também serão exaltados, embora o pé seja o último órgão a iniciar a subida para o céu e está mais perto da terra no corpo ascendente. Alguns dos eleitos do corpo, sim, muitos, podem cair vítimas dos enganos de Satanás, mas, embora possam parecer submersos por um tempo na sua própria visão e infrutíferos para Deus, se aprenderem como os enganos do inimigo podem ser transformados em passos para a vitória, equipamento para a libertação de outras pessoas do poder dele, podem se erguer novamente e serem como os olhos. Veja Números 10:31. Do corpo de Cristo em sua vantagem sobre as aéreas hostes das trevas contestando o caminho. Podem se erguer novamente quando descobrirem que aquilo que antes representava a vitória de Satanás sobre eles pode ser mudado pela luz da verdade numa gloriosa libertação do poder do inimigo, tornando-os testemunhas não somente para os homens, mas também para os principados e potestades das regiões celestiais. Efésios 3:10, da multiforme sabedoria de Deus. A hierarquia do poder satânico pode esperar o adiamento do seu julgamento por um tempo, mas os propósitos de Deus no final prevalecerão. No tempo oportuno, ele atrairá sua igreja por meio da união com o cabeça ressurreto, mesmo que agora ela esteja cercada pela hora e poder das trevas. O chamamento supremo para a guerra contra os poderes das trevas é o avivamento. No entanto, o momento supremo do avivamento, que virá como resultado da vitória sobre Satanás, é o arrebatamento, o advento de Cristo no milênio e o lançamento de Satanás e seus poderes malignos no abismo. Por isso, vem, Senhor Jesus. Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quero convidar vocês a estarem compartilhando esses audiolivros e também dando um like. E se inscreva no canal para que possamos alcançar centenas de irmãos e também deixe seu comentário e sugestões para novos audiolivros.